Oi, bom dia, gente. Olha, as companhias de seguro aqui na Flórida estão querendo aumentar os valores em prédios antigos, viu? E vazaram dados aí de um programa de espionagem israelense que atingiu mais de 50 mil pessoas em 45 países. Gente, já imaginou? Vem que eu te explico tudo. Vamos lá? Hora do Café com Notícias do Bom Dia Acontece. Vem, me acompanha? Pois é, está sendo considerado um escândalo mundial. Segundo a Anistia Internacional, a Forbidden Stories e a organização de mídia sem fins lucrativos com sede em Paris, esses documentos vazados apontam nomes de ativistas, jornalistas e políticos do mundo inteiro que foram espionados em 45 países. Olha, essa espionagem aconteceu através do software Pegasus, que é desenvolvido pela empresa israelense NSO. Ele funciona da seguinte maneira: você recebe um e-mail ou uma mensagem, e esse software Pegasus instala um malware, que é um software malicioso no seu celular aí, e a partir daí você começa a ser hackeado. Eles hackeiam, eles copiam e-mails, copiam mensagens, indica até em tempo real onde é que a pessoa está passando. Olha, é imperceptível para a pessoa. A companhia israelense alega que esse programa foi criado para investigar crimes e terrorismo, só que a lista vazada de pessoas espionadas contém muito mais que terroristas, contém pessoas comuns, jornalistas e políticos. Olha, só para se ter uma ideia, por exemplo, nessa lista aí tem o nome do presidente da Hungria, o Viktor Orbán, que é um líder ultradireitista. Tem também do jornalista mexicano Cecílio Pineda Brito, que foi assassinado em março de 2017. Olha, essa lista vai embora, cita outros chefes de estados, famílias reais árabes, diplomatas e até executivos de empresas multinacionais. Esse vazamento de dados foi divulgado em vários jornais, incluindo o americano The Washington Post, o britânico The Guardian e o francês Le Monde. Olha, ele provocou um tremendo mal-estar mundial. Já se sabia da existência desse programa de espionagem, só que agora foi divulgada a extensão dessa espionagem, os nomes das pessoas envolvidas, os alvos. Olha, só lembrando, o governo brasileiro tinha aberto uma licitação aí esse ano para licenciar o Pegasus. Ele deveria ficar a cargo do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Ainda no Brasil, se o país mantiver o ritmo de vacinação de 1 milhão de pessoas por dia, tem condições aí do país chegar até dezembro com 2 doses aplicadas em 70% da população, o que é uma ótima notícia. Vamos torcer para continuar esse ritmo, né? E olha, a vacina Covaxin, que é alvo de investigação aí da CPI da pandemia, ainda não tem data para ser testada no Brasil. A Anvisa está alegando que faltam documentos. A Indonésia é um novo epicentro da Covid na Ásia. A variante Delta está se espalhando com velocidade por lá, e a Indonésia, que é o 4º país mais populoso do mundo, está registrando uma média de 45 mil casos de contaminação por dia. Na África, menos de 1% da população está vacinada até agora. O consórcio COVAX da OMS, que distribui vacinas para países pobres, anunciou que não vai conseguir entregar para a África mais de 200 milhões de doses até outubro, o que equivale a 7% da população. E hoje a Inglaterra encerrou as restrições de Covid em todo o país, como o uso da máscara, por exemplo, e o distanciamento social também. Olha, só para se ter uma ideia, as danceterias na Inglaterra vão reabrir as portas hoje, mas sem exigência de teste de Covid, sem comprovante de vacinação e sem uso de máscara. Além disso, eles vão liberar o limite de pessoas que pode ficar lotado esse lugar, essas danceterias. 1.200 cientistas aí estão criticando essa medida, viu? Estão chamando de precoce e perigosa. Até os governos da Nova Zelândia, da Itália e de Israel também condenaram aí o governo britânico, só que não adiantou nada, o país está liberando geral hoje. A Inglaterra está com 53% da população vacinada com as 2 doses e a média de casos de Covid na última semana por dia foi de 35 mil. A França está temendo aí uma 4ª onda de Covid e está avaliando uma dose extra de vacina em médicos e pessoas vulneráveis. Enquanto isso, Israel segue aplicando a 3ª dose da vacina da Pfizer e os Estados Unidos descartaram essa necessidade aí, por enquanto, dessa dose de reforço. Só que eles pediram mais dados para a Pfizer para comprovar essa necessidade aí de aplicação extra, que aumenta de 5 para 10 vezes mais a proteção contra as novas variantes, como a variante indiana, a variante Delta, por exemplo. E olha, por falar em variante Delta, essa mutação aí já se espalhou pelos 50 estados americanos. Só em Los Angeles, o número de
contaminados com essa variante aí subiu 300%, com o dobro de internações desde 4 de julho. E olha, os jovens de 20 anos e os não vacinados são as maiores vítimas dessa variante aí da Covid, a variante Delta. A informação foi divulgada pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças. Até agora, 48% da população americana em todo o país está completamente vacinada com as 2 doses. E mesmo com a preocupação aí com a Covid, Nova York, a cidade que nunca dorme, tá acordando, gente. Olha, depois de 16 meses parada, a Broadway, clubes noturnos, museus, concertos, shows, tá tudo reabrindo as portas, incluindo aí casamentos em cartórios também, que passaram a valer a partir de hoje. E olha, o presidente Joe Biden deve participar na próxima quarta de uma town hall aí, uma mediação com a mediação da CNN. Vai ser um bate-papo com eleitores sobre vários problemas que afetam o país, como economia e Covid, por exemplo. Olha, vale lembrar que no final desse mês aqui vai expirar a moratória de despejo e a pausa de empréstimo estudantil também, deve ser abordado lá. Olha, tiroteios nesse final de semana em Chicago, Oregon, Filadélfia e Washington. Um jogo de beisebol foi encerrado às pressas em Washington por causa de um tiroteio do lado de fora do estádio. 4 pessoas ficaram feridas. Em Chicago, 53 feridos em 41 tiroteios diferentes, viu? Só no final de semana. E aqui na Flórida foi registrada uma nova explosão no mar, realizada pela Marinha Americana no final de semana. Isso provocou um tremor de 3,9 graus de magnitude perto de Daytona Beach. Olha, é o mesmo lugar que no mês passado foi feita uma outra explosão experimental para avaliar a capacidade de impacto de um navio de guerra. Esse tremor aí foi sentido por alguns moradores da costa. Ainda na Flórida, depois da tragédia e do desabamento do prédio em Surfside, as companhias de seguro estão examinando os edifícios que estão cobrindo aí e também estão querendo aumentar as taxas, estão reavaliando tudo. Olha, essas taxas já são consideradas as mais altas do país aqui na Flórida, viu? Pois é, além dos furacões, agora essas companhias estão alegando que tem que lidar com prédios antigos, com falhas de manutenção e risco de desabamento. Algumas seguradoras já enviaram cartas ameaçando cortar a cobertura em edifícios antigos que não passaram nas inspeções de segurança obrigatória e anunciaram também que podem aumentar os valores. Olha, as seguradoras afirmam que vem perdendo dinheiro há anos aqui na Flórida, principalmente depois do furacão Andrew em 1992, Irma em 2017 e Michael em 2018. Várias empresas faliram nessa época. Agora, com o desabamento de Surfside, surgiu a preocupação com os prédios antigos e isso fez a vontade das seguradoras de oferecer seguro cobertura aqui na Flórida diminuir ainda mais. No oeste americano, já são 80 focos de incêndio em 13 estados do país. As piores queimadas estão em Montana, Idaho e Oregon. E subiu para 185 o número de mortos nas chuvas e enchentes que castigaram aí o oeste da Europa. A Alemanha é o país mais afetado. 850 soldados e 22 mil bombeiros participam aí das buscas pelos desaparecidos. A Bélgica, Luxemburgo e Holanda também sofrem com as piores chuvas dos últimos 100 anos. Olha, em Mumbai, na Índia, chuvas fortes também provocaram inundações e deslizamentos de terra. Pelo menos 31 pessoas morreram. A Índia está enfrentando aí o que eles chamam de período de monções, que são chuvas fortes que vão de julho até setembro. O Haiti vai enterrar o presidente Jovenel Moïse na próxima sexta, mais de 2 semanas depois dele ter sido assassinado dentro de casa. Olha, as investigações sobre esse crime aí continuam, viu? 20 pessoas estão presas, entre elas 3 haitianos de cidadania americana. As autoridades estão investigando o envolvimento do premier Claude Joseph no assassinato do presidente. Em Cuba, o governo levou milhares de pessoas às ruas nesse final de semana aqui, em manifestação de apoio ao regime cubano e contra os Estados Unidos. Aos gritos, aí, as pessoas condenavam o embargo americano e acusavam a Casa Branca de influenciar as redes sociais para promover a manifestação que aconteceu na semana passada. Olha, até o ex-presidente Raul Castro, de 90 anos, foi para as ruas e participou dessa passeata. Em Viena, na Áustria, autoridades estão investigando o que eles chamam de efeito
distrito Havana, porque foi em Cuba, em 2016, que foram registrados os primeiros sintomas aí misteriosos dessa doença que só afeta diplomatas americanos. Dessa vez está afetando 20 diplomatas americanos em Viena. Eles estão registrando aí sintomas de náuseas, dor de cabeça, mal-estar provocados por algum tipo de onda sonar ou radiação direcionada que provoca danos cerebrais confirmados em exames. Olha, até agora nada foi descoberto sobre essa onda aí. Depois de 4 dias internado para tratar uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro já está de volta a Brasília. Ele criticou duramente aí o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais aprovado pelo Congresso e avisou que vai vetar essa medida. Os Jogos Olímpicos do Japão vão começar agora, dia 23, sexta-feira agora, viu? A cerimônia de abertura vai ser à noite no Japão, o que significa que vai ser de manhã aqui nos Estados Unidos, por volta das 7 horas da manhã. Olha, a diferença de horário entre o Japão e os Estados Unidos é de 13 horas. Esse ano aqui estreiam skateboarding, surfing, karatê e o climbing também. Além disso, depois de 13 anos aí de ausência, estão voltando para os Jogos Olímpicos o beisebol e o softball também. E por causa da Covid, os Jogos não vão ter público. O Japão está sob alerta de emergência até o dia 22 de agosto. Olha, até agora foram registrados 60 casos de Covid ligados só aos Jogos Olímpicos, entre delegações, organizadores e imprensa também. No final de semana teve a premiação do Festival de Cinema de Cannes. Olha, o presidente do júri, Spike Lee, quase estragou tudo. Ele abriu a cerimônia anunciando o resultado da Palma de Ouro, que é o prêmio mais importante, que só deveria ser anunciado no final da noite, encerrando a noite. Olha, a cineasta francesa Julia Decoune foi a grande vencedora da Palma de Ouro com o filme Titane. Ela é a segunda mulher a levar o prêmio em 74 anos de existência do festival, viu? E turismo espacial, gente, amanhã vai ser a vez do bilionário Jeff Bezos, fundador aí da Amazon, voar até a borda do espaço, na estratosfera da Terra e experimentar a gravidade zero. Ele e mais 4 passageiros. O voo vai ser numa nave da empresa dele, a Blue Origin. Vai ser o segundo turismo espacial da história. O primeiro foi realizado com sucesso há pouco mais de uma semana aí pelo bilionário Richard Branson, com uma nave também da empresa dele chamada Virgin Galactic. Olha, foi Branson quem deu aí o pontapé inicial nessa corrida comercial do espaço. Só para explicar, a nave espacial de Branson decolou como um avião normal, foi ganhando altitude até chegar à borda do espaço. Já a de Bezos vai ser lançada de forma vertical, em pé. A nave vai decolar como um pequeno foguete suborbital e depois vai retornar de volta à Terra. Gente, siteacontece.com, mais notícias, mais informação, dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias, bom dia e até amanhã.